caros cursistas, bem-vindos à disciplina Biologia Geral. Meu nome é Suzana Ursi, com muito prazer vou coordenar essa disciplina. Nós ficaremos juntos durante 7 semanas, teremos 28 aulas e nosso curso terá participação de 9 professores. Bem, essa é uma disciplina introdutória e nós iniciamos apresentando os conceitos básicos. Nós pretendemos não só abordar conteúdos conceituais, mas também procedimentais e atitudinais, que fazem parte do escopo da biologia. Mas não só isso, nossa disciplina também tem como um grande objetivo trabalhar reflexões sobre ensino-aprendizagem nessa área do conhecimento. Nós vamos procurar fazer o que a gente chama de estímulo ao conhecimento pedagógico do conteúdo. Nós vamos pensar um pouquinho sobre como abordar e como trabalhar os conteúdos em sala de aula. E por último, mas não menos importante, nós temos a ideia de trabalhar com a questão de estímulo, interesse e motivação. Nós esperamos que vocês gostem dessa área do conhecimento tanto quanto nós gostamos, nós os docentes. Eu vou apresentar brevemente para vocês quais serão os conteúdos e os nossos principais objetivos durante essa disciplina. Bem, na semana 1, a gente começa um bloco bem importante sobre vida e evolução. Então, nós vamos tratar a importância da biologia e o conceito de origem da vida. Aqui nós temos alguns objetivos, como, por exemplo, formação do cidadão na atualidade. E nós vamos refletir um pouco sobre qual a importância de aprender biologia. Por que aprender isso? Também vamos tratar um conceito bem importante, principalmente na parte pedagógica, que se refere a perfil conceitual. Na segunda semana, nós vamos tratar sobre o histórico e também sobre as ideias atuais relacionadas à evolução. Aí nós gostaríamos de apresentar para vocês a biologia como uma ciência que é dinâmica, que é construída por seres humanos e, portanto, tem esse caráter, né? Ela incorpora erros, acertos, ela é construída dentro de um contexto sociocultural ao longo do tempo. Também esperamos que vocês valorizem a evolução como um grande eixo norteador da ciência biologia. E, por último, queremos ressaltar a importância de se incluir a história da ciência no ensino. Depois disso, nós passamos para outro grande bloco da nossa disciplina, que vai tratar especificamente sobre biodiversidade. Então, na semana 3, nós vamos abordar histórico da classificação biológica, a sistemática filogenética e vamos começar com os primeiros grupos aí de seres vivos, que são os amebozoa e os alveolados. Depois, a gente passa para a semana 4, onde nós vamos abordar os organismos das linhagens fotossintetizantes, plantas, algumas algas, passando finalmente para os fungos. Na última semana, o nosso enfoque é principalmente nos animais, mas não só isso, nós também vamos discutir na última aula um pouquinho sobre o valor da biodiversidade. Qual que é a sua importância, os valores a ela atribuídas, vamos refletir um pouquinho sobre isso. E quais seriam, então, nossos objetivos gerais durante esse bloco todo de estudo? Novamente, retomar a evolução e entendê-la como ponto de partida para os ensinos em biologia. Sempre baseados no princípio de sistemática filogenética, que hoje em dia é o mais aceito pela comunidade científica. Reconhecer e respeitar a biodiversidade e os valores a ela associados, e também refletir sobre 2 pontos bem relacionados à questão do ensino de biologia. O ensino contextualizado e também pensar um pouquinho como utilizar o ensino não formal, principalmente pensando no ensino de conservação. Acho que vocês vão gostar bastante dessa parte do curso. E na última parte do nosso curso, as 2 últimas semanas, nós vamos enfocar principalmente os níveis de organização. Num primeiro momento, nós vamos falar de célula até organismo. Num segundo momento, nós passamos a abordar as populações até os ecossistemas. Como nossos objetivos principais, nós temos o reconhecimento
desses níveis, mas também como relacioná-los entre si. Refletir sobre os impactos antrópicos e também pensar um pouquinho sobre as formas de mitigação desses impactos. E por último, mais um ponto bem relacionado ao ensino de botânica, que é o uso de modelos. Pessoal, então vamos agora começar com a nossa primeira aula efetivamente. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da biologia no nosso cotidiano e vamos começar pensando na importância da biologia ao longo da história. Então aqui eu trago para vocês um exemplo bem bacana de uma pintura rupestre. Essa pintura rupestre ela está no Parque Nacional da Serra da Capivara, é uma pintura brasileira localizada no Piauí. Então aqui nós podemos observar os seres humanos já com um animal, né? Então desde a pré-história o ser humano ele se preocupa com essa questão, ele sempre está atento para os seres vivos com os quais ele convive. Inclusive a gente pode dizer que a agricultura foi talvez o grande primeiro avanço biotecnológico da história do ser humano. A partir daí, a gente vai ter vários eventos e vários pesquisadores que atuaram em aspectos muito importantes, tanto da civilização humana propriamente dito e sempre relacionando essa civilização a aspectos da biologia. Por exemplo, aqui a gente tem aí as esculturas de dois grandes estudiosos da Grécia Antiga, Teofrastos e Aristóteles. O primeiro já desenvolvia estudos botânicos na antiguidade e o segundo é considerado um dos pais da zoologia. Outro grande expoente que a gente tem dentro da questão da biologia e humanidade é Leonardo da Vinci, que é conhecido como artista, realmente um grande artista, mas ele já fazia estudos no Renascimento bem detalhados de anatomia, como a gente pode ver aqui nesses esquemas. E aí a gente vai ter vários outros eventos, né? Então, sempre quando a gente pensa em vida, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a célula. Quando essa célula foi pela primeira vez observada? Foi por Hooke, em 1665, e foi observada num microscópio bem simples. E além disso, ela foi observada em um tecido vegetal, na cortiça. Outro grande expoente da biologia é Linneu, né? Então, hoje em dia, a gente denomina as espécies por dois nomes, gênero e espécie, e foi Linneu, um naturalista sueco, que primeiro propôs esse esquema. Bom, daí a gente tem um grande livro aí que mexeu não só com a biologia, mas com as ideias de todo o século, né? No século XIX, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Logo depois a gente tem os trabalhos de Mendel, tratando sobre a hereditariedade, e finalmente, bem mais recente, em 1953, a gente tem os trabalhos de Watson e Crick, né? Então foram esses pesquisadores que desvendaram a estrutura do DNA. A partir daí, muitas coisas mudaram, né? Hoje em dia a gente pode dizer que a manipulação genética está relacionada com muitos aspectos, como, por exemplo, alimentação, saúde e energia. Então, a gente pode dizer que a biologia nos acompanha enquanto espécie, né, sempre no nosso desenvolvimento. Bom, se a gente pensar por esse ângulo, fica fácil pensar e argumentar a favor do porquê aprender sobre biologia, né? Então, aqui a gente traz uma frase para resumir essa ideia. Aprender biologia por quê? Para ampliar o repertório conceitual e cultural dos nossos estudantes, os auxiliando a fazer uma análise crítica de situações reais, né, de problemas reais. A gente espera com isso que eles se tornem cidadãos mais conscientes do seu papel e que a partir disso eles sejam capazes realmente de modificar a sua realidade. Bom, então, até agora a gente pensou um pouquinho em como a biologia está presente, né, não só na nossa atualidade, mas na história da nossa espécie. E vamos finalmente tentar entender e definir o que é biologia. Tá tranquilo, né? Bio, vida, logia, estudo.
Só que daí a gente tem um probleminha. Qual é a definição de vida? Pensem um pouquinho nisso. Não é uma pergunta simples de se responder, né? Na verdade, vão surgir muitas possíveis definições. E dentro dessas definições, como é que a gente lida com isso? Com tantas definições assim? Mas como nós podemos nos posicionar, né, como professores em sala de aula, quando a gente pensa nessas definições de vida? Por exemplo, um aluno, ele pode me dizer que o ser vivo é aquele que cresce e se reproduz. Quando ele está pensando isso, ele também pode pensar ao mesmo tempo que o ser vivo também é aquele que se relaciona com o seu meio ambiente? Até aí parece que sim, né? Mas e quando eu entendo a vida como uma criação divina? Será que isso entra em conflito com o conceito de vida que está relacionado a um sistema que evolui? Aí a gente começa a ter questões mais delicadas, né? Então, os estudos atualmente mostram que não é muito efetivo quando a gente tenta confrontar as ideias dos nossos alunos, descartando essas ideias iniciais e tentando superá-las e colocar outras ideias em seu lugar. O que tem se mostrado atualmente mais efetivo, na verdade, é fazer com que essas ideias convivam. E aí entra em cena um conceito bem interessante, que é o conceito de perfil conceitual. Esse perfil conceitual, ele foi originalmente proposto por um pesquisador, Eduardo Fleury Mortimer, um pesquisador aqui de Minas Gerais, e esse conceito está relacionado com a ideia de que diferentes formas de interpretação do mundo podem ser usadas pela mesma pessoa, desde que em contextos diferentes. Então, vamos voltar aqui àquela questão que eu falei que é um pouco mais problemática. Se eu estiver na igreja, no culto, eu posso sim usar o conceito de vida como uma criação divina. Eu posso usar esse contexto em sala de aula? Qual é o papel do professor de biologia nessa questão? Difícil, né? Bom, aí vem essa questão do perfil conceitual. Eu quero ampliar as ideias do meu aluno. Então, como professor de ciências, eu respeito as crenças iniciais, que são importantíssimas, na verdade são o que constituem a história do indivíduo, mas é meu papel ampliar esse perfil. Então, meu aluno, ele continua com suas crenças, mas além disso eu vou dar a oportunidade para que esse aluno também pense sobre como a ciência vê o conceito de vida. Então, ele vai ter uma zona do perfil, que a gente chama, que ele pode usar numa situação cotidiana e outra numa situação mais acadêmica, mais científica. Coutinho é um colaborador do professor Mortimer. Eles fizeram em conjunto um trabalho muito interessante relacionado ao perfil conceitual justamente do tema da nossa aula de hoje, de vida. Então, eles entrevistaram diferentes públicos, inclusive graduandos. E eles viram que as pessoas, inclusive os estudantes, eles têm conceitos de vida que estão mais relacionados com a ideia religiosa e de cotidiano do que a ideia científica propriamente dita. Então, eles propõem 3 zonas dentro desse perfil conceitual. Então, a primeira, ela é externalista. A vida é algo externo ao indivíduo, que é um conceito muito mais próximo do religioso. Nós temos também o conceito internalista de vida. Então, o conceito de vida é baseado principalmente em processos e em propriedades do ser vivente. Essa já é uma visão mais próxima da visão atual da ciência, que ainda é materialista e que é, digamos assim, um pouco mais simples do que a visão que a gente tem hoje em dia. E por último, tem uma visão relacional, que estaria mais próxima da visão científica da atualidade.
Então, está baseada na relação entre a entidade, entre o ser vivente, né, dele com ele próprio, um pouco complexo isso, e dele em relação ao meio. Bom, o que a gente gostaria de deixar como mensagem aí final para vocês? Que a gente deve sempre respeitar as crenças iniciais de nossos estudantes, bem como partir dessas crenças para promover a ampliação do perfil conceitual. Por quê? Porque a gente entende que um cidadão com perfil conceitual mais rico, mais amplo, que inclua também os conceitos científicos, possui um maior repertório para a tomada de decisão consciente. Então, aí eu retomo o meu argumento aqui da aula, de que aprender biologia é sim muito importante para a formação de um cidadão consciente, porque a gente quer que ele tenha mais subsídios para, em momentos críticos, em questões polêmicas, poder se posicionar. E era essa a nossa intenção principal com a aula de hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem essa disciplina e tenham tanto prazer de participar da mesma, quanto nós, professores, que estamos elaborando. Até a próxima aula.